Notícia que mexeu ali com o mundo político e, por que não, com o mundo jurídico. Virou assunto, gerou surpresa também entre os próprios colegas de corte do ministro Luiz Edson Fachin. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Conosco agora por telefone o ministro Marco Aurélio Mello. Ministro. Uma satisfação enorme falar àqueles que veem e ouvem a Band News. Ministro, por gentileza, a primeira afirmação, né, que está todo mundo ali colocando, é que uma hora ou outra esse vai ser o assunto que vai chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda não aconteceu. Qual é a aposta do senhor sobre isso? Olha, a atribuição de início é da turma, porque houve o julgamento de habeas corpus. E, no caso, o paciente não tem a prerrogativa de foro, né, de ver as questões apreciadas pelo plenário, pelo verdadeiro Supremo. Mas nós precisamos aguardar, mesmo porque tudo depende de recurso. E recurso do fiscal da lei, que é o Ministério Público Federal, já que no habeas corpus o Ministério Público não é parte. É cedo para nós pensarmos em alguma coisa. Agora, segunda-feira parecia uma segunda-feira muito tranquila, né? Mas de tédio nós não morremos. Ministro, uma pergunta que está muita gente fazendo é por que, se o ministro Sérgio Moro, se a 13ª Vara era incompetente, o termo aqui é técnico, não é? Não tinha competência legal para julgar esse caso, como é que, em tese, demora-se tanto e o réu, primeiro vira réu e depois passa 500 dias preso? Pois é, nós temos que o processo crime revela uma marcha visando a decisão definitiva. E nos casos, que foram vários casos reunidos nesse habeas corpus, julgado individualmente pelo ministro Fachin, né, nós constatamos que as decisões proferidas nos processos crime, elas passaram pelo órgão revisor, pelo Tribunal Regional Federal. E se chegou até mesmo, eu estou lembrado, ao Superior Tribunal de Justiça. Agora eu continuo sustentando que habeas corpus é da competência do colegiado. Eu mesmo não julgo habeas corpus individualmente, mas o ministro Edson Fachin, ele tem um pensamento diverso, um entendimento diverso e apreciou o fundo do habeas corpus em uma sentença, uma decisão longa de 46 laudas, de 46 folhas. Essa discussão sobre o time é muito interessante, né, ministro? Porque o próprio ministro Fachin, para embasar a decisão dele, ele cita alguns precedentes que foram criados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Cita, por exemplo, o caso da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Mas esse caso ele também foi avaliado pelo plenário há bastante tempo. A gente foi atrás aqui da data, né? Foi lá no dia 23 de setembro de 2015. Ou seja, os precedentes já eram antigos, não é nenhum precedente novo que gerou agora essa decisão do ministro. Que avaliação que o senhor faz sobre o time dessa decisão? A decisão causa uma perplexidade enorme e não é entendida pela sociedade em geral. Agora, o que nós necessitamos ter presente é que o direito, principalmente instrumental, que diz respeito a recursos, ele é organizado e é dinâmico. E, evidentemente, a via do habeas corpus é uma via muito estreita, pressupondo, de qualquer forma, ilegalidade. Ilegalidade em atos praticados no processo crime que possam desaguar na liberdade de ir e vir do cidadão. E, realmente, eu ainda vou me debruçar, eu estou com a decisão em mesa aqui na residência, vou me debruçar na decisão proferida
e ver as premissas lançadas pelo ministro Fachin. O que surge inicialmente é a potencialização de um princípio, o princípio da territorialidade. Ou seja, o órgão competente para julgar a ação é o órgão do local em que é cometido o crime. E tudo indica que ele concluiu que os crimes não foram praticados no Paraná, não foram praticados em Curitiba. E, portanto, os processos não poderiam ser julgados pela 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba. Ministro, o senhor já disse recentemente que acha que alguns movimentos que estão sendo feitos, ou pelo menos aventados, estão tentando enfraquecer a Lava Jato, ou fazer de conta que ela não teve nenhum efeito, ou, de alguma maneira, jogar tanta areia nos resultados da Lava Jato que acabariam empanando aquilo que ela obteve em termos de condenações e resultados judiciais. Essa decisão de hoje do ministro Fachin, na opinião do senhor, enfraquece ou fortalece a Lava Jato? Não, a meu ver, sem dúvida alguma, frustra a sociedade. E ela coloca em segundo plano um trabalho que eu presumia que tivesse sido desenvolvido na 13ª Vara Federal de Curitiba com o melhor critério, ou seja, com apego à regência da matéria ao que está estabelecido em direito, porque praticamente se volta a prevalecer a decisão a estaca zero e se terá perdido aí muito tempo no julgamento das ações penais. Agora, ministro, na mesma decisão, o ministro Fachin, de certa forma, também tira o objeto de outros 10 habeas corpus e 4 reclamações também ali nesse contexto todo de processos referentes ao ex-presidente Lula. É claro que a atenção maior foi em relação àquela parte do processo que trata justamente da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao caso. O senhor acredita que há ali espaço jurídico para essa discussão voltar ao Supremo Tribunal Federal? A possibilidade de retorno ao Supremo, ela é sempre latente. Agora, se procede ou não o que é articulado é outra coisa. E não se pode desconhecer que foi desenvolvido na 13ª Vara Federal um trabalho muito sério, visando uma correção de rumos na sofrida república, que é a República Brasileira. Ministro, eu tenho uma última pergunta para o senhor. O senhor teme, de alguma maneira, a repercussão na rua daqueles que não compreendem o direito à mesma maneira que os operadores, que uma decisão como essa possa gerar? Ela tem repercussão. Eu, evidentemente, não temo, porque não participo da segunda turma, eu integro a primeira turma, né? E venho atuando no Supremo há 30 anos com desassombro, sem receio algum. Agora que a repercussão é negativa, não há a menor dúvida. Por que não se proveu, então, recurso contra a sentença condenatória e só se chegou a essa conclusão agora? Isso é que tem que ser respondido numa satisfação, como eu disse, à sociedade, porque a sociedade, tal como eu fiquei, e eu estou na área de julgamento, ela está perplexa com o desfecho desse habeas corpus. O habeas corpus, de início, eu repito, é o que eu tenho feito reiteradamente. Devia ter sido o processo aparelhado para ir a julgamento em um colegiado. De início, a segunda turma, podendo o relator, de qualquer forma, afetar o caso ao plenário, tendo em vista a repercussão da matéria e a envergadura da matéria.
Queria fazer só uma última pergunta, ministro. Quando a gente falou de Sérgio Moro, o senhor citou que não acredita, que não há como se saber que seja uma decisão articulada, né? Ainda sobre a questão do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, uma avaliação que foi feita é de que ele acabou saindo blindado, pelo menos de início desse processo. Que avaliação que o senhor faz disso? Quem é que ganha aí nessa história? O juiz Sérgio Moro não precisaria, como Estado julgador, de qualquer proteção, né? E nós devemos presumir o que normalmente ocorre, ou seja, uma postura digna do julgador. É como eu presumo que tenha atuado o juiz Sérgio Moro, ou seja, apegado aos limites dos processos crime. Agora, o diálogo com o Ministério Público, o diálogo com a Defensoria, o diálogo com os advogados é mantido por todo e qualquer julgador. Eu, por exemplo, eu recebo advogados, tenho audiência com os advogados que me vêm expor as matérias, como tenho audiência também com integrantes do Ministério Público. O juiz não se coloca numa redoma e atua isoladamente. Ele atua em constante diálogo com os demais artífices do direito. Ministro Marco Aurélio Mello, conversando ao vivo conosco aqui no Band News Edição da Noite. Ministro, muito obrigada por nos atender. Até uma próxima. Boa noite. Bom descanso para o senhor, eu espero, viu? E que o julgador não se torne réu. Ministro Só Marco falta Aurélio. isso para ficar ainda mais movimentado, né? A essa altura da vida, há de reconhecer-se que o juiz Sérgio Moro tem uma folha de trabalhos e bons trabalhos prestados à nação brasileira. Ok, muito obrigada, ministro. Boa noite. Ministro Boa Marco noite. Aurélio disse que ainda vai dar uma lida na decisão do ministro Fachin e amanhã de manhã ele vai nos ajudar a entender um pouco mais, porque ele vai participar do Jornal da Bandeirantes Gente